sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde para todos nós. Estamos chegando para mais um TV Sintese, trazendo muita informação para você. No programa de hoje, você vai ver como foi o ato em defesa da educação que aconteceu na quarta-feira passada, dia 15 de maio. Vai ver também como anda a reforma da Previdência que quer roubar a sua aposentadoria. E por último, mas não menos importante, vai saber como foram as eleições para a diretoria do Sintese. Fique com a gente, o TV Sintese está no ar. Em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade, estudantes, trabalhadores e sindicalistas foram às ruas para lutar por uma educação pública, desde a educação infantil até a educação superior e pós-graduação. Vamos ver como foi. Essa luta é uma luta do conjunto do Brasil. Porque o ataque que está sendo feito é um ataque à educação básica, é um ataque aos institutos federais, é um ataque às universidades. E o 15 de maio se transformou numa luta do povo brasileiro. Pois é, depois dessa demonstração de democracia que aconteceu não apenas em Sergipe, mas também no Brasil inteiro, eu convido você para assistir esse clipe, que tem como título O Trono de Estudar. Vamos ver? Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar neste momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá.
numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isto ninguém pode negar. Nem a lei, nem Estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que engolir, se trancar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar. Muito bem, vamos continuar lutando por você e pelo seu futuro. Vamos falar agora sobre a reforma da Previdência que quer roubar a sua aposentadoria. Assista agora com atenção ao quadro O Direito é Seu. Hoje, os requisitos para os professores se aposentarem, os professores vinculados ao regime próprio de previdência, no caso do Estado de Sergipe, para aqueles entes públicos que possuem previdência própria, eles precisam de alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Idade, tempo de contribuição, tempo no serviço público e tempo no cargo. Qual é a idade que os professores precisam? Os homens precisam ter a idade de 55 anos e as mulheres 50 anos. E quanto tempo de contribuição? Os professores 35 e as professoras 30 anos. Eles precisam ter mais 10 anos de serviço público e 5 anos na função. Esses requisitos para se aposentar irão mudar com a reforma. Caso os professores queiram se aposentar pelo novo regime de previdência, eles terão que ter um tempo, uma idade a mais. Como também vai mudar que eles vão ter que somar a idade com o tempo de contribuição. Como ficaria? Os professores teriam que ter, 56 anos de idade, mais 30 anos de contribuição, além de 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Só que eles vão ter que somar esse tempo, eles vão ter que chegar a 91 pontos, somando a idade com o tempo de contribuição. As professoras, elas vão ter que ter a idade de 51 anos, 25 anos de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, além da somar 81 pontos, Então, elas vão ter que trabalhar um período a mais. Além disso, elas vão ter que ter, caso queiram ter 100% da sua aposentadoria, da média de sua aposentadoria, sua média de contribuição, ela vai precisar contribuir durante 40 anos. Então, o que acontece? Se antes as professoras se aposentavam com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, elas vão ter que ter 40 anos de contribuição, é um acréscimo de 15 anos. Mas ainda existe uma possibilidade dos professores terem aposentadoria integral para aqueles professores que entraram até o dezembro de 2003. Nesse caso, os professores vão ter que ter 60 anos de idade, obrigatoriamente. Caso não chegue nessa idade, mesmo se preencher os requisitos citados anteriormente, eles não vão conseguir se aposentar com a aposentadoria integral. Então é muito importante para aqueles professores que entraram antes de 2003, que eles vão ter que chegar aos 60 anos de idade, além de preencher os requisitos de 30 anos de contribuição para o professor e 25 anos de contribuição para a professora. Essa situação dos professores do Estado, os professores vinculados ao Sergipe Previdência. Então é uma mudança muito drástica para os professores. Então essa reforma, ela faz com que os professores tenham que trabalhar por um longo período para conseguir manter uma aposentadoria de 100% de uma média de contribuição, que antes eles teriam que ter um tempo bem menor. Além do que, a média de contribuição muda, porque hoje se discute, se calcula os 80% maiores salários, excluindo os 20% menores, que é o salário de contribuição. Com a reforma da Previdência, o cálculo vai incidir sobre os 100%
das contribuições, os 100% dos salários de contribuição. Então, vamos chegar a uma média inferior, né? Então, a média de contribuição hoje, com 80% dos maiores salários, dá um valor maior. Com a reforma, essa média vai dar um valor menor. Então, necessariamente, teremos uma perca. Mesmo que o professor consiga contribuir pelos 40 anos, durante 40 anos, ainda assim, ele terá uma média de contribuição menor e dessa forma, uma aposentadoria menor. Então, dessa forma, a reforma da Previdência é prejudicial para os professores estatutários, em especial aqueles vinculados ao Sergipe Previdência. Chegamos ao fim do quadro Direito é Seu. O direito é seu. Vamos voltar a falar em democracia? Eleições do Sintese. Urnas percorreram os 75 municípios entre os dias 6 e 10 de maio. Professores e professoras em atividade e aposentados participaram das eleições do Sintese. Foram 202 urnas que percorreram escolas, órgãos públicos e as residências de aposentados e aposentadas. Mais de 24 mil educadores e educadoras estavam aptos a votar para a direção executiva, conselho fiscal e coordenação de subsedes. A chapa Nossa Vida é Lutar recebeu 16.468 votos, ou seja, 93,74% dos votos válidos. Sobre isso, vamos ouvir agora o que disse a presidenta, professora Ivonete Cruz. Primeiro, queria colocar que o sentimento que tenho desde a sexta-feira, por volta das 11 horas da noite, quando concluímos o processo com o resultado das eleições, é de muita gratidão. Um sentimento de muita gratidão em relação a todas as pessoas, todos os companheiros e companheiras que, num trabalho militante, construíram esse processo eleitoral. E, assim, acho que é importante colocar nesse processo de agradecimentos, agradecer primeiro a Comissão Eleitoral Estadual e as comissões eleitorais regionais, que com muita tranquilidade, num processo muito tranquilo, num processo sem maiores problemas, construíram todo esse processo desde que foi eleita em Assembleia a Comissão Eleitoral, organizando o processo, organizando toda a estrutura para as eleições. Foi uma tarefa militante extremamente importante de processo de construção até chegar à semana passada, que foi uma semana, de fato, bastante intensa, de atividades intensas, da segunda à sexta-feira, pela manhã, pela tarde e pela noite. Nesse processo, nós contamos muito com o apoio, com a solidariedade, com o trabalho militante e de construção política da nossa assessoria política, o companheiro Idelbrando Maia e o companheiro Tadeu Brito, que trabalharam, que construíram, que organizaram, junto com a Comissão Eleitoral e com as comissões eleitorais, todo esse processo. Durante a semana, nós podemos contar com a militância, um trabalho militante de professores e professoras da ativa e aposentados, aposentadas, que diuturnamente, entrando pela noite, assumiram a tarefa militante da coleta do voto. Porque a eleição do Sintese, ela se organiza na busca do voto na casa dos aposentados, de casa em casa, e nas escolas, manhã, tarde e noite. Nós contamos muito com a militância das professoras e professores ativos e aposentados, e de forma também a agradecer o papel militante, a tarefa militante desenvolvida pelos nossos funcionários, que durante toda a semana contribuíram para que a eleição acontecesse, para que nós atendêssemos um maior quórum possível de votantes, e acho que a tarefa foi cumprida. Cumprimos a tarefa com muita satisfação, com um processo muito tranquilo, muito militante. As eleições, nesse período, ele nos traz um cenário extremamente importante, porque nós temos aí um crescimento de votantes, nós temos relacionado, comparado às últimas eleições para a direção do Sintese, esse ano nós tivemos um maior número de professores que votaram, que participaram do pleito, assim, votando. Isso, ao nosso ver, é extremamente importante, porque representa a categoria dando legitimidade ao processo eleitoral.
Mesmo tendo chapa única, nós consideramos o processo das eleições um processo extremamente necessário e de consolidação da democracia, da escolha pela legitimidade do voto. E nós tivemos um resultado das eleições em que nós crescemos em relação à eleição de 2016 em mais de 2.000 votos na chapa, no grupo que assume a partir de agora a direção do Sintese. Ao nosso ver, isso é extremamente importante, porque essa votação expressiva, acima de 16.000 votos, 16.468 votos, isso representa a legitimidade. A legitimidade que mais de 93% dos professores que foram lá, que votaram no processo eleitoral, votaram na chapa. Votaram no grupo político que estão conduzindo esse sindicato nos próximos 3 anos. Então, em síntese, o balanço é muito favorável, o balanço é muito positivo e o balanço é politicamente extremamente importante, porque é um grupo que está legitimado pelo voto dos professores e professoras da rede estadual, ativos e aposentados, e das redes municipais a conduzir a luta desse sindicato nos próximos 3 anos. E quando é que vai ser a posse da nova diretoria? Então, a posse já tem dia e hora marcada, e aí eu já quero aproveitar aqui para convidar os professores e professoras que acompanham o programa. Nós estamos aí fazendo uma ampla divulgação. A posse da nova direção, do novo grupo dirigente do Sintese, vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 20 de maio. Dia 20 de maio, nós estaremos no auditório da Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas, Presidente Vargas, lá no Siqueira Campos. Nós teremos, além da solenidade de posse, a solenidade oficial de posse, nós vamos ter uma assembleia, e aí nós estamos convocando os professores para essa assembleia unificada, que vai estar marcada para começar às 15 horas. Essa assembleia unificada, nós teremos na pauta, primeiro, uma questão estatutária, que é a aprovação da resolução da organização do nosso Congresso. O Sintese realiza congressos estaduais de 2 em 2 anos, e esse ano é ano de congresso, e toda a organização do congresso ele precisa ser aprovado por resolução. Então, nessa assembleia do dia 20, às 15 horas, nós iniciaremos as atividades do dia 20 com a assembleia, onde estaremos aprovando a resolução do Congresso, onde estaremos, mais uma vez, deliberando pela adesão dos professores e professoras à greve nacional da classe trabalhadora, que está sendo convocada para o dia 14 de junho. Então, nessa assembleia, nós estaremos lá aderindo a, novamente, esse novo movimento de luta, que é a greve nacional da toda a classe trabalhadora, 14 de junho. Estaremos passando os informes, os encaminhamentos da luta, da pauta específica de piso e carreira. Então, começaremos às 15 horas com essa assembleia. Em seguida, vai ser uma tarde bastante intensa. Em seguida, às 16 horas, nós teremos uma mesa de análise de conjuntura. Diante desse momento que o Brasil vive, é importante que se debata, se discuta a conjuntura que nós vivemos. E às 16 horas nós teremos uma análise de conjuntura com o professor Walter Pomar. Walter Pomar é professor da Universidade Federal do ABC Paulista, um militante histórico do Partido dos Trabalhadores e um militante histórico da articulação de esquerda, tendência do Partido dos Trabalhadores. Então, às 16 horas, nós teremos uma mesa de análise de conjuntura com a presença do companheiro, militante, professor Walter Pomar, e, em seguida, por volta das 17, 17h30, a depender do debate e da análise de conjuntura, no máximo às 17h30, a gente inicia a solenidade de posse da nova direção, e após a posse, um momento de entretenimento. Aí nós teremos um coquetel com a música ao vivo, MPB, para que as pessoas possam discutir, conversar, debater e se confraternizar. Então, aproveito aqui já para convidar os professores e professoras de Aracaju, Grande Aracaju, do estado de Sergipe, para segunda-feira, a partir das 15 horas, no auditório da Escola Estadual Presidente Vargas. A gente estará lá para a assembleia, a mesa de análise de conjuntura com Walter Pomar e a posse da nova direção. O TV Sintese vai ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado com muita informação sobre educação. Para você, boa tarde e boa sorte.
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade